27 hearts beat. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Jovens. Eu me chamo Camille, sou embaixadora do Instituto e ao meu lado temos a Emily, embaixadora também. Oi, gente. Hoje a gente vai começar um podcast muito legal com uma pessoa muito especial. O nosso presidente, Paulo Ricardo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, estou muito feliz e honrado de estar aqui com vocês. Paulo, a gente quer saber como que foi para você a ideia de criar o Instituto. Bom, foi muito difícil, né, inicialmente. Quando eu conheci a Lucilene, a gente estava passando por um processo bem complicado, principalmente eu, né? Eu tinha acabado de terminar um relacionamento, tinha sofrido acidente de caminhão, então eu estava num processo muito de reconstrução mesmo, né? Me reconstruir como pessoa, como ser humano, como profissional. E aí a minha filha estava para nascer, a Helena, e nesse período eu decidi dar um tempo para mim. Então, passei um período ali bem sabático na casa da minha mãe, quase 2 anos, quase 1 ano e meio, na verdade. Fiquei 6 meses de recuperação do acidente. E depois passei mais 6 meses ali tentando me reconstruir, enfim, melhorar minha vida, né? E nesse período, a Helena tinha nascido, logo depois. Quando a Helena nasceu, quase 2 meses depois, eu comecei a me relacionar com a Lucilene. E aí, conhecendo um pouquinho mais sobre a Lucilene, eu trabalhava no SEAS na época, e falei, olha, Lu, eu quero trabalhar por conta própria. E eu queria muito o teu apoio, a tua ajuda, né? O teu aval, assim, olha, você me apoia? Você falar que me apoia, eu vou fazer. E beleza, aí eu comecei a trabalhar nesse período e tal. E em 2022, logo depois da pandemia, a gente já estava passando pelo processo pós-pandêmico, né? Eu estava me recuperando porque a gente empreendia na área de semijoias. E nesse processo de pandemia a gente perdeu muita coisa, né? Eu e a Lucilene. Somente na parte financeira. E aí foi quando eu falei para ela, né? Olha, eu sonhei, Deus me deu um sonho e eu quero trabalhar com um projeto social. Nossa, ela ficou meio doida assim. Ela falou, não, você é louco. Não é bom, a gente não tem condições para isso, não, a nossa vida financeira não tá legal. Vamos fazer alguma outra coisa, né? E eu falei, não, acho que você não entendeu. Eu vou fazer isso. Deus me chamou para fazer isso. E esse é o meu propósito. E é engraçado porque eu sempre falo, né? Deus dá fragmento dos nossos propósitos. Então, desde lá, todo mundo que fala assim, Paulo, mas o que é propósito? Propósito você só vai encontrar se você estiver caminhando. Se você for uma pessoa parada, você não vai encontrar o teu propósito. Propósito você vai encontrar fazendo as coisas, experimentando sobre as coisas. Paulo, mas eu tenho medo. Mas, cara, vai com medo mesmo. Uma hora você vai encontrar aquilo que você nasceu para fazer. E de tanto eu testar, de tanto eu fazer, eu encontrei aquilo que eu era bom. Eu sempre fui muito bom em me comunicar, eu sempre fui muito bom em gerar relacionamento com as pessoas. Mesmo tendo o meu lado um pouco chato, né? Porque eu sou muito pragmático com algumas coisas, mas eu sempre fui bom em gerar relacionamentos. E quando eu gerava esses relacionamentos, eu cuidava desses relacionamentos porque eu não queria perder eles ao longo prazo, né? Eu queria poder ter lá na frente, olha, você me ajuda aqui? Então, se eu perdesse esse relacionamento, eu não conseguiria ter esse apoio e essa ajuda depois, né? E aí foi quando eu comecei, ali finalzinho de 2022, início de 2023, eu tinha a ideia, fui até o diretor da escola onde eu estudava, o Denis, lá do Nova Esperança, falei, Denis, olha, eu quero abrir um projeto. Ele falou, apresenta lá para os jovens. Eu apresentei e foi assim que nós começamos, né? Começamos lá na COB, fizemos o processo seletivo para os jovens, sem nenhum centavo no bolso, sem nada, mas foi basicamente assim que nós começamos o Instituto. Não foi uma ideia que eu tive, foi Deus que me deu. E a questão, pra começar, tipo, você não começou sozinho. Por que você tá rindo? Não, eu não comecei. E foi muito difícil. Isso, você não começou sozinho. Oh, Jesus. Você não... Você não começou sozinho, né? Como é que você foi, tipo... É que hoje você tem uma equipe, né? Mas no começo não tinha esse pessoal todo, assim. Não. Tipo, qual foi a primeira pessoa que você chamou? Como é que você Luquinha, fez pra chamar, né? Porque... eu tinha um podcast. Logo quando a Lucilene, né? Depois que a gente, enfim, passou por esse processo e tal, aí eu cheguei na Lu e falei, olha, eu vou fazer as minhas coisas agora, a gente já tinha acabado com o negócio da Semijóias e ela que tava tocando as Semijóias. Eu falei, olha, eu vou fazer alguma coisa que eu me identifico. Porque eu gosto de semijóias, eu sei tudo sobre semijóias, mas não é algo que eu me identifico. Eu quero ter minha marca, o que eu falava pra ela, eu quero ter minha marca própria e tal, mas é algo que eu gosto, mas não me identifico. Com isso, nós decidimos num acordo, né? Eu gosto muito de acordos. Então eu decidi num acordo com ela que ela ia fazer as semijóias e eu ia buscar alguma outra coisa. Foi quando eu conheci o Lucas lá no Alexandre. Aí eu conversando com o Lucas e tal, eu falei, Lucas, eu tenho um projeto, cara, mas tá engavetado, né? Eu quero colocar ele em prática e tudo, você me ajuda? Eu falei bem claro pra ele, cara, eu não tenho dinheiro pra te pagar, não, amor.
Você me ajuda? Eu tô sendo claro, sincero com você. É isso aqui que eu tenho. E na época, não era o projeto do Instituto, era o projeto de um podcast. De nós fazermos um podcast. Eu não tenho dinheiro pra te pagar, você me ajuda? Não, eu te ajudo, eu gosto dessa área, eu gosto de podcast. Falei, bacana. E aí nós começamos o podcast. E foi quando eu entrevistei o Guilherme Constâncio, da Aptitude. E aí o Gui me apresentou o Breno Ferreira, da Hub Lab. E aí, através do Breno, ele me apresentou o pessoal da Kobe. Por isso é importante relacionamento na nossa vida. A pessoa que fala assim, não gosta de me relacionar, cara, você tá perdendo oportunidades que você nem imagina. Por falta de você se relacionar com as pessoas. Então, através dos meus relacionamentos que eu fui construindo, nós estamos hoje aqui, com equipe e tudo mais, mas eu sempre gostei de fazer bons relacionamentos. E além de fazer bons relacionamentos, eu gosto de fazer bons acordos. Lucas, preciso de você, cara. Você me ajuda? Você é muito bom em design. Eu preciso de alguém que cuida da marca, preciso de alguém que faz a logo do projeto, preciso de alguém que faz as gravações, o conteúdo. Você me ajuda? Eu te ajudo. Não tenho dinheiro para te pagar. Tudo bem? Tudo bem. E desde então nós temos esse acordo. Então, no caso, não começou o projeto em si, começou pelo podcast. Não Pelo tinha podcast, não turma tinha ainda. projeto. Aí, quando a gente começou o podcast, veio o Breno, e através do Breno, eu já tinha a ideia do projeto, mas não tinha colocado ele em prática ainda. Depois que a gente conheceu o Breno Ferreira, aí sim, aí eu tomei os passos mais largos. Aí eu fui até a escola, busquei os alunos, aí eu fui até as empresas, busquei as empresas, porque eu tinha o espaço. Eu tinha a garantia que eu poderia colocar os jovens em algum lugar. A minha grande dificuldade era onde eu vou colocar esses jovens. Se eu começo o projeto hoje, Camila, eu não tenho recurso financeiro nenhum, não tenho lugar também para colocar todo mundo. O que eu vou fazer? Eu fui atrás de gente que poderia me ajudar. E sem saber que, conhecendo essas pessoas, outras pessoas, através dessas pessoas, poderiam me ajudar. E aí Deus vai colocando as pessoas na nossa vida, mas foi desse jeito. E como que foi a primeira turma, assim, tipo, começamos agora, a gente não sabe ainda o que tá fazendo, mas estamos aqui. Bom, boa. A gente começou. Às vezes eu me questiono, né? Como eu comecei? Não consigo lembrar como eu comecei. Como você foi fazendo? Cara, eu não consigo lembrar como eu fui fazendo. Deus me dava as direções e eu ia executando. Sério mesmo. Teve uma vez que a gente pagava transporte. Então, os alunos estudavam no Nova Esperança. A gente pagava ônibus para eles irem do Nova até a Kobe. 35 minutos de van que eles iam. Como dava em torno de uns 25 a 30 jovens, a gente pegava uma van, pagava essa van todo sábado, 500 e poucos reais por sábado, para eles levarem os jovens até a Kobe. E aí teve uma semana que eu falei pra minha esposa assim, Lu, eu tô cansado. Cara, a gente tava, tipo, no primeiro mês, primeiro mês, 2, 3 Segundo aulas. sábado. Segundo sábado. Tô cansado. Falei, eu não sabia que ia ser tão difícil assim. Ela falou, mas não foi o que você escolheu? Tem que ir atrás, Preto, tem que buscar. Beleza. Falei, cara, eu vou usar o Instagram e as redes de contato que eu tenho para buscar esses parceiros. E aí eu vou dividir. Se a gente tem o custo de R$ 500 por sábado, 530, 500 alguma coisa. Por sábado, eu não vou pedir 500 e pouco por um empresário só. Eu vou pedir, você não consegue ajudar com 50? Você não consegue ajudar com 100? Cara, isso mudou, facilitou pra caramba a minha jornada de construir e de formar essas parcerias. Então foi assim. Quando a gente começou a executar, a gente só executava. Aí, ao longo da execução, a gente ia montando as estratégias. Então, você tava com o Lucas. Lucas, cara, essa semana a gente tem que pagar o transporte, a alimentação. E aí, o engraçado e o legal é que a alimentação, os facilitadores da COB, que a gente tinha parceria com eles, então eles dividiam a alimentação. Então, um sábado, um levava uma coisa, o outro levava outra coisa. E aí, diminuiu um pouco do custo da alimentação. Entendeu? Então, isso foi facilitando alguns processos. Mas foi dessa forma que a gente começou. E desde quando vocês começaram assim, qual que você vira e fala, nossa, esse daqui foi a mais... A turma? Não, na turma não, que a minha Todas foi a foram a melhor, turma. né? Mas, tipo assim, a dificuldade. Que você olha e fala assim, nossa, esse daqui foi a mais Maior dificultosa. dificuldade. Tantas. Tantas. São tantas. É que depende qual a dificuldade, né? Mas teve uma. Depende muito da dificuldade, mas teve uma que a gente Você não, vira e fala, tipo assim, meu Deus, a gente não conseguiu quase pagar pensei o em transporte. desistir. A gente não conseguiu pagar o transporte e faltava, se eu não me engano, 2 sábados para finalizar o projeto. E a gente tinha formatura. E aí tava sem o dinheiro do transporte para aquele sábado que a gente ia finalizar a turma. Beleza? Isso foi na primeira turma. Isso foi na primeira turma. Eu acho que foi a maior dificuldade que eu tive. Maior dificuldade. Porque depois foi mais tranquilo em relação ao processo. E aí eu falei, reuni todo mundo, né? A Naile, a Lara, todo mundo tava com a gente na equipe. E falei assim, pessoal, a gente vai fazer uma festa de formatura. Aí o pessoal olhou pra mim e falou, mano, nós estamos devendo o transporte. Nós não temos dinheiro pra pagar o transporte no sábado. Eu sou louco.
Você é louco. Louco. Aí eu falei assim, não, vocês não entenderam, nós vamos fazer uma festa de formatura. Como? Não sei como nós vamos fazer. Nós vamos fazer. Não, Paulo, você não tem como a gente fazer. Tal. Eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, vamos separar nossa equipe. A Naily, Lara e Lucas ficam responsáveis por captar o recurso do transporte, que é muito mais barato. E eu vou captar sozinho o recurso da formatura, que a gente fez lá na... Primeira formatura foi lá no World Park, lá, no Beach World Park. Nunca vi. Aquele no perto... na rodovia, né, tem a rodovia, eu acho que é o Washington Luiz, não sei. Tem a Cabana Church, um pouco mais pra frente tem passa a Cabana Church, um pouco mais pra frente tem um parque aquático. Foi ali que nós fizemos a primeira turma. Lembra que eu tinha formatura? Foi num parque aquático. Nós não tínhamos dinheiro pra fazer nada. E nós fizemos dentro de um parque aquático. Eu não sabia. É. Que legal. E aí, eu falei assim, cara, nós vamos realizar. E falei, Deus, ó, eu não sei como nós vamos fazer. Mas nós vamos fazer. O Senhor colocou no meu coração, então vai ter que dar certo. E aí, Camila, aqui entra um negócio que muda a vida das pessoas, que as pessoas não conseguem compreender. A fé, ela é feita da ação. A fé ela não é feita de eu parar e falar assim, Deus, faz pra mim. Ou faz por mim. Quando eu falo, Deus, tá nas suas mãos, aí cabe a mim agir agora. E aí eu agia. Eu falava, Deus, tá nas tuas mãos. Eu sei que o Senhor não vai me deixar me envergonhar, não vai deixar eu passar vergonha, mas vai acontecer. Como? Não sei, agora eu vou atrás. Ô, fulano de tal, tudo bem? Eu preciso fazer uma formatura, a gente tá acabando nossa turma. E muita gente falava que a gente não ia conseguir. Ó, nós estamos formando a primeira turma, 30 jovens, cara. Você não consegue nos ajudar? Claro, Paulo, o que você precisa? Cara, eu não sei o que eu preciso. Eu preciso fazer a formatura. Então, vamos lá. O que uma formatura precisa? Certificado. Então, tem que comprar certificado. O que mais? Alimentação. Tem que comprar alimentação. É disso que eu preciso. No que você consegue me ajudar? Não, eu pago todo o certificado. Nossa, beleza. Fui no outro. Fulano, nós não tem transporte para levar os jovens para o Beach Park lá, né? Fica longe, o pessoal mora na Zona Norte, tal. Não, pode deixar que eu arco com o valor do transporte. E, cara, fui indo. Chegamos... Não foi a melhor formatura, mas foi aquilo que Deus preparou pra gente. Foi o melhor que Deus tinha pra gente. Então, aconteceu. Então, essa pra mim foi a maior dificuldade. Eu não tinha recurso para pagar o transporte naquele sábado, nós também não tínhamos recurso para pagar a formatura. Os dois caminhou e a gente conseguiu finalizar tudo aquilo que a gente tinha colocado e se proposto a fazer. Foi muito legal. Foi uma dificuldade, mas depois foi, nossa, foi muito legal. E a questão dos facilitadores? Como é que foi pra você encontrar? Falar assim, não, essa pessoa aqui bate com o mesmo propósito com o projeto. Eu sei que ela vai agregar pra estar ali ensinando aos jovens. Toda vez quando eu vou gerar um relacionamento com alguém, eu sou muito estratégico. Então, por exemplo, eu preciso de tal demanda. A gente tem as aulas e eu preciso de tal facilitador para tal área. Certo? Certo. Eu começo a varrer e hackear mesmo, de fato, toda a história dessa pessoa. Eu vou no Instagram, eu vou no LinkedIn, eu vou no YouTube se ela tiver YouTube, eu vou no Facebook se ela tiver Facebook. Eu vou nas pessoas que ela tem amizade e começo a mapear e entender se de fato aquilo que ela prega ali nas redes sociais, se ela tem mesmo essa habilidade, se ela domina aquilo que ela tá falando. Porque é muito fácil, Camille. Eu pegar um conteúdo, eu poderia aplicar todas as aulas. Eu poderia fazer isso. Porque é um conteúdo que eu sei, não é que eu domino. Eu sei o conteúdo. Eu que criei o conteúdo, mas eu não domino os conteúdos. Então eu preciso ter pessoas que dominam os conteúdos, para que o jovem lá na ponta, ele seja de fato impactado pelo conteúdo. Então, toda vez quando eu ia buscar esse parceiro, esse facilitador especificamente, eu entendia primeiro qual que era o conteúdo que ele dominava. Depois eu marcava uma reunião com ele. Fulano de tal, tudo bem, eu tenho um projeto, a gente faz isso, aquilo outro, a gente ensina isso, aquilo outro para os jovens, e eu preciso de um facilitador. Paulo, mas o que é um facilitador? Um facilitador é que facilita a vida desse jovem. Ele vai aplicar a metodologia que nós temos, desenvolver esse jovem no conteúdo que você domina como empresário, como gestor, como educador, e esse jovem ele vai absorver esse conteúdo, certo? E como é isso? É de graça. Você topa? Não, eu topo. Camille, topa? Eu topo. Mas de graça. Não, topo. Cara, é 4 horas, eu topo. É no sábado, eu topo. Beleza, então vambora. Então essa foi sempre a estratégia. Eu primeiro faço esse mapeamento desse profissional, entendo se ele tem qualidade, porque as escolas já não têm qualidade. O nosso ensino tradicional ele já não tem qualidade. E se eu trago outra pessoa sem qualidade eu falo domínio do conteúdo, domínio do assunto. Se eu trago uma pessoa sem didática, sem domínio daquilo que ela fala, fica muito raso o conteúdo.
E aí entra por um ouvido e sai pelo outro. É o que acontece dentro de sala de aula. Além das outras questões, né? A gritaria, os jovens tacando as coisas, e aquele pampeiro, um monte de jovem na sala, 40, 50 alunos na sala. Além de tudo isso, uma das coisas que favorece o jovem não ter desenvolvimento é a falta de qualificação desse profissional. Então eu busco profissionais qualificados. E eu não pago nenhum deles. Tiveram muitas pessoas que falaram não? Tipo, Muitas, todas elas. A pessoa ela fala não antes de conhecer. Então olha pra você é não. Depois que ela começa a te conhecer é sim. O não ele é incítrico, né? Ele tá dentro de nós, as pessoas vão olhar pra gente e já nos recusar de cara. Só se aquela pessoa ela for muito conectada com o amigo. Então, conosco, né? Então é um amigo que faz isso, é um amigo de longas datas, que nasceu comigo, que foi criado comigo. Aí a gente não tem isso. Um primo, uma prima, um irmão. Mas as pessoas que a gente não conhece, elas já têm um preconceito a você. Então, pra você quebrar isso, você tem que ir gerando relacionamento com ela. Então, todo mundo me falou não de início. Aí depois eles foram entendendo aquilo que de fato nós fazíamos, eles foram apoiando. E como é que foi pra você lidar com, Não sabia lidar. Foi muito com difícil. a frustração, né? Logo no Com os começo. nãos, já chorei, já cheguei no meu quarto com a Lucilene, falei, não aguento mais o projeto, tô cansado. Aí no outro dia eu acordava que nem um monstro, um leão. Deus E me a livre. Lu, como é que foi pra Lu? Você virar e falar assim, vou criar um projeto, e ela falar, Ela chorava todo dia, me chamava de louco, vamos. falava assim, não, Preto, você não cuida da nossa casa, você não é o homem da casa, você tá focando em cuidar das pessoas e não cuidar de mim. Cara, muita coisa a gente já ouviu da Lu. E aí toda vez quando a gente tinha essas discussões, né, eu ia pra minha mãe, falava com ela, mãe, ó, tá acontecendo isso, tal, tal, o que você acha? Não desiste. É difícil mesmo. Então- Vou pegar um salgadinho. E a questão da sua mãe? É que eu já ouvi falar bastante, né? Que você falava que sua mãe te apoiava. Como é que foi, tipo, pra você, sua mãe te apoiar, foi o que te deu mais força ali pra você realmente continuar? Ou Minha mãe não me apoiou. sua mãe não te apoiou? Quando eu comecei o projeto, ela falou o seguinte pra mim, o que você quer? Eu falei, quero criar um projeto social. Ela falou, tá bom. Como? Não sei, então senta aqui que eu vou te explicar. O projeto social ele foi criado para atender pessoas carentes, que não têm condições, tal, tal. É só isso que você quer fazer? Eu falei, nossa, mas só isso? É muita coisa isso. Eu dar uma oportunidade para alguém que não tem oportunidade é muita coisa. A gente não teve essas oportunidades. Ela falou, não, é só isso, é pouca coisa. É o seguinte, você tem que criar uma formação, você tem que tirar a galera que você quer atender desse ponto e colocar eles nesse ponto. Mas para você colocar eles nesse ponto aqui, você tem que ter uma construção primeiro. Então você vai construir primeiro uma base, uma base comportamental, que é o que a gente ensina. Então primeiro você tem que entender, explicar para eles o que é propósito. Depois tem que explicar para eles o que é relacionamento, como lidar com as emoções, inteligência emocional. Depois tem que explicar para eles como eles se comunicam. Enfim, tudo isso nós criamos. Aí quando eu comecei o projeto, eu só falava pra minha mãe, né? Mãe, tá acontecendo, tal, vai lá visitar. E ela não tinha tempo. Minha mãe dava aula aos sábados, né? Particular, pra uma aluna lá do Canadá, se não me engano. E aí ela não tinha tempo nenhum. Nenhum. Então eu falava, mãe, vai lá, e de manhã eu não posso, não consigo, tal. Beleza. Até que um dia, na nossa primeira turma, ia ter o pitch de apresentação das startups que os jovens criam, né? Que vocês fazem também. Uhum. E aí eu convidei ela pra ir. Eu falei, mãe, ó, dessa vez eu não aceito, não. Você tem que ir, todo mundo vai lá, a Record vai lá, todo mundo vai lá. Você tem que estar lá. Ela falou, tá bom, eu vou. Ela foi com a minha irmã Vitória. Chegando lá, na hora que ela viu tudo o que estava acontecendo, a partir daquele momento ela começou a acreditar. Mas até aquele momento, Camille, foi a Camille que perguntou? Foi. Até aquele momento, já tinha se passado 2 meses e meio. Basicamente, porque a aula de empreendedorismo do pitch é pro final já da turma, tá acabando. Vai finalizar daqui 2 aulas, 2, 3 aulas. Então minha mãe só foi nesse período. E aí quando ela foi e viu, aí ela acreditou naquilo que eu estava fazendo. Mas antes disso, ela era, Paulo, você tem que arrumar um emprego. Paulo, você tem que trabalhar. A Mas peraí, eu tradição não que tô as mães trabalhando? têm, né? Isso. Mas elas não estão erradas. Elas foram criadas assim. A gente só dá aquilo que a gente tem, né? E eu falava, mãe, mas eu não tô trabalhando? Como assim arrumar um emprego? Tô trabalhando, você quer um emprego. Trabalho até de madrugada. Como assim não é um emprego? Aí eu fui explicando, mostrando pra ela, né? Porque se a gente for entrar na briga do argumento, ela tem muito mais argumento que eu, ela é mais velha. Então ela acha que tá certo ela falar aquilo pra mim, pra me proteger. Pra mim poder me livrar dos desafios da vida. Mas não tem como. Cada um vai ter que enfrentar seus próprios desafios. E eu enfrentei o meu.
E era provar pra minha mãe o tempo todo que aquilo que eu estava fazendo dava resultado. E eu estava trabalhando, não era uma brincadeira que eu estava fazendo. Né? Jovens Visionários. Da Prudential. Isso, que você viajou. A Ana, sabe a Ana, Prachedes? Aham. A Aninha. A... Ai, ela foi embora, né? Ela vai voltar, agora vai retornar. Ela, volta de... Ela volta de novo. Mas eu conversando com a Aninha, e ela falou assim, Paulo, tem um projeto que eu acho que vai dar muito certo pra você. Eu falei, qual o projeto? Ela falou, os Jovens Visionários. Eu, o que é isso, mano? Ela me mandou o link de inscrição pra me fazer a inscrição. No outro dia, encerrava as inscrições. Ela me mandou num dia à noite, no outro dia encerrava as inscrições. E eu lembro que eu tava com tanta coisa pra fazer, que eu falei assim, não, depois eu vou fazer. Então fui, anotei na minha agenda, ó, entrar, fazer a inscrição com Jovens Visionários, fazer a inscrição nas Jovens Visionários, beleza. No outro dia as inscrições se encerravam meia-noite, 11h59 da noite. 8h30, 9h da noite, eu lembrei, nossa, peguei meu calendário lá, né, minha agenda, e vi que aquilo tava para mim poder fazer, que era uma demanda que eu tinha que fazer, que era me inscrever nos Jovens Visionários. Fui correndo, abri o site lá, me inscrevi e fiz todo o processo de seleção, tal, fiz a entrevista, depois mandei os documentos da instituição comprovando o instituto, tal, me inscrevi e tal, falei um pouquinho sobre mim, tem todo é como se fosse um currículo que você tem que falar sobre você, quem é você, tal. Fiz lá. Deixei, falei, amém. Seja o que Deus quiser. O problema é, eu falo, seja o que Deus quiser, eu não faço inscrição, achando que um milagre vai acontecer. Não. Vou lá, vou me inscrever, e aí, a partir disso, seja o que Deus quiser. Beleza. A partir disso, foi o que Deus quis. Teve uma... Cara, foi muito engraçado. O David, lá de São Paulo, que a gente conheceu lá em São Paulo, eu e o Luquinha, quando a gente fez a viagem lá pro evento do Sebrae, nós conhecemos o David, né? Aí o David falou assim, Paulo, olha lá no Instagram da Visionários. Eu falei, beleza. Acho que tá me tirando esse David, né? Fui lá, na hora que eu vi, veja os finalistas, isso um mês depois, tá? Veja os finalistas das Jovens Visionários Prudential. Eu fui passando, pô. Aí eu falei, ei, meu Deus. Ei, meu Deus. É o Paulão E não lá. chegava no P logo. Tava lá Wagner, tava lá a... Como é que ela chama? Não lembro o nome dela, mas tava lá, pessoal, tal. Pessoal, foi passando. Na hora que P, Paulo... eu falei, não é possível. E foi quando a gente descobriu que eu tinha passado. Fala mais. Eu quero saber como é que foi. Aí o pessoal entrou em contato comigo, a Karina, uma moça extraordinária da 8 Impactos, que cuida desse projeto, desse prêmio, né, da Jovens Visionários, que a Prudential ela é uma empresa dos Estados Unidos, então eles têm esse braço aqui no Brasil, e aí eles criam esse projeto porque eles, é assim, quando uma empresa ela gera muito lucro, para ela não pagar tanto imposto, ela cria um projeto social, porque ela devolve aquilo que ela tem de lucro, que ela pagaria de imposto, para a sociedade, criando projetos, criando ações, fazendo movimentos. E a Prudential criou esse movimento. Além de trazer muito mais visibilidade para a marca Prudential, também valoriza os jovens que são empreendedores sociais, né? E foi muito legal, porque tinham 369 projetos, eu fiquei em 8º, né? A gente foi selecionado entre os 8 primeiros, e aí depois nós fomos para lá para poder fazer o pitch final. Então, nesse processo, até dezembro, foi dezembro que nós viajamos, se eu não me engano. Foi novembro. Novembro. Até novembro, então eles iam passando os protocolos. Ó, Paulo, chegar aqui no Rio, você vai chegar em São Paulo primeiro. Aí a gente fechou um hotel pra vocês em São Paulo. Aí depois de São Paulo, vocês vão pegar um avião, vai pro... Cara, foi muito Isso louco. tudo, vocês não tiveram que pagar nada? Nada. Nossa, que louco. Não sabia, não. Não, nada. Tudo de graça. Chegamos lá, nós comemos, nós pedimos comida. Eles, não, pode colocar na conta do quarto e tal. Como a gente foi com o Isaac, e a gente ia fazer parada em São Paulo, porque o nosso voo não tinha direto pro Rio. Então nós fizemos a parada em São Paulo, chegamos em São Paulo 9h da noite, no dia que nós viajamos daqui à tarde, chegamos em São Paulo 9h da noite. Ficamos no hotel lá em São Paulo, um hotel muito chique, ele é todo automático, você não fala com nenhum recepcionista, faz tudo automático, é impressionante o hotel. Fomos pro quarto, a Lu fez o Isaac dormir, a gente pediu comida, pizza, se eu não me engano, comemos e tal, aí nós saímos 6h da manhã do outro dia, pegamos o voo de Guarulhos, Congonhas, se eu não me engano, esqueci o aeroporto lá do Rio de Janeiro e tal. Chegamos no Rio, a 8 Impacto tava lá para nos receber,
Pegou a gente, levou pro hotel, a Lu foi pra praia, né? Eu já tinha que ir lá fazer foto e tal, foi muito legal. Fui fazer as fotos no prédio da Prudential, que é absurdo, é gigantesco. Tem vários andares lá, nunca vi um prédio tão grande, que ele fica de frente pro Pão de Açúcar e pro Cristo lindo. Redentor. Muito louco. E aí, é engraçado porque eu nunca imaginei. Lembra quando eu comecei o projeto? Cara, eu tive que enfrentar minha esposa, tive que enfrentar minha mãe, eu tive que enfrentar meus amigos que não acreditavam em mim. A única pessoa que acreditou 100%, ainda eu falo pra ele até hoje, cara, por que você acreditou? E por que você continua acreditando em mim? É o Lucas, cara. O Lucas nunca duvidou de mim e da nossa capacidade de fazer as coisas juntos. Então, Lucas, vai dar certo, cara. Ele não sei quando, mas vai. Eu não tenho um prazo pra te falar quando vai dar certo, mas vai dar certo. E a gente vai mudar muitas vidas, cara. Você acredita? Acredita. Ele tá aqui comigo até hoje. E você falando do Luquinhas, como é que, tipo, é pra vocês? Porque, querendo ou não, você não coloca, não é qualquer pessoa que você vira e fala, vamos fazer parte, vamos É. estar junto com a gente. Como é que é pra você, tipo, meio que, querendo ou não, é uma seleção, né? Acaba fazendo uma seleção. Como é que é pra vocês? Tipo, tem que ver realmente se a pessoa tem o mesmo propósito, se ela, né? Como é que é? É isso. Bom, é isso. Como a gente faz, né? Eu converso muito com o Lucas sobre tudo. Tudo do projeto. Tudo, literalmente tudo. Quanto que entra, quanto que sai, quantos jovens a gente impacta, o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, pra onde a gente vai, como a gente vai, tudo eu falo com o Lucas. E aí, quando a gente vai receber as pessoas dentro do projeto, né? É engraçado porque nesse assunto específico o Lucas não fala nada. Ele não opina em nada, ele não dá palpite em nada. E aí depois eu compartilho com ele, Lucas, eu não gostei, cara, do perfil da pessoa. O que você acha? O Paulinho também não foi com a cara dele, cara. Não senti a mesma vibe, fala que vai ajudar, mas daqui a pouco não vai e tal. Então o Lucas, nesse processo de seleção mesmo, eu faço sozinho. E eu entendo se a pessoa de fato tá. Porque assim, a minha oração é o seguinte, Camille. Senhor, coloque na minha vida e na vida do projeto, da organização, pessoas que estão alinhadas, que vão potencializar aquilo que nós já fazemos. Se nós precisamos de recurso, então que esse recurso ele não seja escasso, que ele seja eterno, para que a gente possa impactar mais e mais jovens. Só que para esse recurso chegar, Camille, as pessoas precisam chegar. E eu não posso ser seletivo com as pessoas. Deus vai ser seletivo com as pessoas. Ele que vai trazer as pessoas. Eu aceito todo mundo dentro da organização, dentro do instituto. Todo mundo. Quem vai deixar a pessoa lá dentro ou não vai ser Deus. E Deus vai me falar se eu posso tirar ou não. Então, todas as vezes, as pessoas que deveriam ficar, elas estão até hoje. Todas as vezes, as pessoas que deveriam passar por um período, passaram por um período. Todas as vezes, as pessoas que deveriam entrar, ajudar em alguma ocasião e sair, ajudar em alguma ocasião e saíram. Então, esse argumento ele é muito claro. Não sou eu que faço a seleção. Deus faz a seleção e eu só sigo o que ele me pedir para fazer. É assim? É assim. E a questão do Venturiverse? Como surgiu a... Foi muito... Todas as criações que nós temos, nós entramos num embate, numa discussão. Toda discussão ela é saudável quando ela tem um propósito. Então, quando eu ia... A gente nos reuniu na FUBES, logo quando acabou a turma da FUBES, a gente finalizou o espaço lá, finalizou a turma dentro da FUBES, né, no espaço da FUBES. Aí eu convidei todo mundo da diretora e falei assim, é o seguinte, eu queria fazer um negócio imersivo. Cara, porque eu gosto desses negócios, né, eu gosto de... A pessoa falou assim, não, mano, não tem dinheiro. E aí a minha visão, ela tá além do dinheiro, nada me limita, nem o dinheiro. O dinheiro não me limita a tomar decisão nenhuma. Pelo contrário, ele me impulsiona. Quando eu falo não tem dinheiro, eu sei que é milagre. Porque não tá na minha capacidade de fazer. Tá na capacidade de quem pode fazer, que é Deus. Então, eu falei o seguinte, ó, pessoal, eu acho que vocês não entenderam. Vamos fazer o seguinte, quem vai ficar no instituto até o ano que vem, levanta a mão. Ah, eu. Beleza. Quem não vai ficar, daqui, pode assinar a carta de rescisão, né, de dispensa que você está pedindo para sair do instituto, da diretoria, porque nós vamos fazer. Eu não estou trazendo aqui para vocês e perguntando para vocês, eu sou muito democrático, mas nessas situações eu não posso ser democrático, eu preciso tomar a decisão. Eu não estou trazendo aqui para vocês perguntando se a gente vai fazer ou não, eu estou trazendo para vocês perguntando como a gente vai fazer. Quer dizer que já está definido o que vai acontecer. Beleza. Aí não vou sair, tal, beleza, tranquilo, tal. E a gente fez a partir disso. E aí o Lucas falou assim, cara, não dá pra gente fazer agora, e já era em final de dezembro ali, tal, entrando de férias. E a gente queria fazer em janeiro. Não dá pra gente fazer em janeiro. Vamos fazer em julho? Beleza, vamos fazer em julho. E a gente não fez em janeiro, fizemos em julho. Beleza, vamos fazer em julho. Aí nós programamos tudo, organizamos tudo.
E aí surgiu todo esse evento do Ventriverse. Mas foi feito dessa forma. Trouxe pro pessoal, a galera discutiu, a gente discutiu. E a partir daí a gente tomou a decisão de fazer. Pra quem não conhece o Venturiverse, explica um pouquinho. Tipo, porque querendo ou não, parece que você pega os 3 meses que tem lá de curso e coloca como se fosse 4, né? dias. Que a gente basicamente aprende a mesma coisa, só que é mais intenso, Isso, né? é muito mais Não é a intenso, é muito mesma mais coisa. fervoroso, é muito mais Nossa, sangue é nos mais- olhos. A gente tem o Ventriverse porque é um complemento mesmo da Escola Jovem de Negócio. Então a gente tem, como funciona, né? São 4 dias imersivos. Imerso, para quem não sabe, é que você fica dentro do espaço e você não sai. Como se fosse um acampamento. Então você vai ficar lá dentro durante esses 4 dias. É um espaço que a gente costuma alugar para receber esses jovens. A gente recebe uma média de 25 a 30 jovens, senão fica muito lotado. Então essa é a média de jovens que a gente atende lá dentro dessa casa, né, desse espaço. E neste período de 4 dias, os jovens têm como objetivo principal saberem se relacionar, se lidarem bem, terem um líder que vai conduzir essa equipe, porque no final, que é o último dia, eles precisam apresentar uma ideia de negócio. Então eles vão estar reunidos ali, nos 4 dias a gente vai ter palestras que serão introdutórias para ajudar eles a pensar, a desenvolver, a aprimorar a ideia que eles têm. E o objetivo final é que eles desenvolvam um projeto, um negócio e apresentam para a bancada de investidores esse negócio. Então, tudo que nós apresentamos dentro da Escola Jovem de Negócios, ali ele vai ter em 4 dias. Paulo, eu não quero participar da Escola Jovem de Negócios 3 meses. Cara, você pode participar do Ventriverse, que ele é muito mais intenso. Só que ele vai exigir muito mais de você. Então aí você tem que entender e decidir qual que você quer participar. Mas o objetivo principal é gerar consentimento, né, dos jovens na questão do quão é importante a gente ter a criatividade aflorada, o quão é importante eu criar soluções para negócios, para a vida. Porque aí você vai discutir com pessoas que você nunca viu. Né? Você vai conversar com gente que você nunca conhece, que você não conheceu, e elas têm diferentes ideias de você, discordam de você mesmo na tua cara mesmo. E aí, como é que você vai lidar? Essa é a vida. Essa é a vida. Então tudo que a gente faz ali é para trazer de fato essa clareza sobre a vida. E como foi a primeira edição? Foi fenomenal, hein? Tivemos 25, 28 jovens, se eu não me engano. Camila, você tava? Não. Não. Você tá viajando. Aham. Tava viajando. Nós tivemos 28 jovens, se eu não me engano, nessa edição, primeira edição. Fizemos numa casa até que pequena, mas uma casa muito aconchegante, com piscina, com área de lazer, bem legal. Churrasqueira, que nós fazemos churrasco, que nós gosta, comer carne. E aí, foi muito interessante, porque nós pedimos para os jovens levar colchão, levar almofada, levar coberta, porque eles iam ficar lá mesmo, né? A gente não... vocês fazem separação de mulher ou homem, a gente faz só quando for dormir, mas durante o período da formação, eles têm que estar junto, porque são equipe. Então eles vão estar junto, né? E foi muito desafiador. Primeiro, muito cansativo. O jovem ele não cansa, impressionante. E quando ele cansa, já é 1h da manhã. Pra mais, né? Pra mais. E aí nós não aguenta, nós é velho. Aí tem que acordar cedo. Tem que no- acordar 5 horas, 6 horas pra fazer o café deles todos, pra poder organizar o pessoal pra comer, tomar banho, assistir palestra e tal. Então isso gera muito desgaste, principalmente emocional. E aí foi a equipe, né? Eu, Lucas, Felipe Bordino, Arthur, minha esposa, a Lu ajudou, as irmãs da Lu ajudou, foi lá limpar e tal. E foi muito bacana, porque a gente viu que esse negócio é um negócio que dá muito certo. Ele é muito legal, ele é muito gostoso de fazer e ele é muito top de participar. Então, pro jovem que quer viver algo muito intenso, cara, é ali, é o momento, é um ambiente muito propício para isso. Porque você vai conectar com pessoas, né? A gente teve relacionamentos, né, que surgiram de lá depois, né? Isso foi acontecendo mesmo. São coisas que acontecem. Como em todas as turmas nós tivemos. Né? É verdade. Bom, é isso. Entendi. Entendeu? Que legal. Deixa eu comer mais um saco. É ridículo, Paulo. Nossa, velho. Ai, calma, que eu até me perdi Ó. um pouquinho. Não precisamos falar da segunda edição, né? Ah, e a Emily poderia falar um pouquinho, né? Como é que foi? foi? Como é que foi pra você? Sua experiência. Que a gente conheceu ela através do Dessa- Venturiverse. Verdade. Eu gostei bastante, como o Paulo falou, é uma coisa muito imersiva, sabe? Tipo, muita loucura. Nossa, cair aqui, tem que conhecer pessoas, dividir grupo. Ai, tá.
grupo com 5 pessoas. O que cada um pensa, o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que criar com esse tema, o que a gente pode criar com esse tema, o que é esse tema. É uma coisa muito maluca, assim, muito doida. Virar madrugada pra criar o projeto, pra você ser ganhador ou não. É muito desafiador, tipo, uma coisa muito maluca mesmo. E Puxado. até mesmo pra quem não participou, né? Tipo, pra gente que tava ali de fora, em questão de equipe, também foi muito bom, que eu conheci pessoas que eu não tinha conhecido, né? Eu aprendi mesmo sem estar participando mesmo de dentro, mesmo sem estar participando de equipe. E, nossa, foi, assim, muito bom. Você vê como tudo tem propósito e é de Deus, porque em todos os ambientes que a gente propõe o jovem estar, ele desenvolve alguma coisa. Quando a gente tem o Ventriverse, você pode perceber que não só os jovens são impactados, mas a equipe também ela é impactada. A pessoa que a gente convida para ser um mentor, ele é impactado. Porque é muito intenso. A vida ela é feita de intensidade. Quando a gente coloca muita carga naquilo que a gente faz, tem muito resultado. Quando a gente coloca pouca carga, tem pouco resultado. Então você vê que quando a gente coloca, se propõe a fazer, tem que dar muito resultado. Por isso que a gente faz com muita intensidade. Então eu paro a minha vida durante 4 dias, eu, o Lucas, todo mundo que participa. O Lucas, você vê, às vezes ele tá trabalhando lá dentro do Ventriverse, porque a gente tá muito imerso ali. Às vezes a gente dorme lá com ele. Às vezes não. Mas dorme lá. Eles ficam entrando no quarto, enchendo nosso saco lá. Mas você vê que é muito intenso, né? E todo mundo é impactado. Os jovens, os empresários que vão, os mentores. Os dois que foram lá da... Foram lá. Do É agora? da aula? É aula que fala? A gente não fala aula, né? Foram Mentoria lá. da Isso. palestra? Lá que depois teve até o projeto lá que vocês foram em São Paulo. Lá depois do... O Thiago e o... Thiago Lanzara e o Alan. Verdade. Isso. Até eles mesmo, né, também. Vocês Sabe como é foram que eu lá conheci o Thiago? depois. Oi, Thiago, tudo bem? No Instagram. Como é que você tá, cara? Tudo bem? Tô acompanhando você aqui e tal. Muito bacana a tua rede social. Irmão, tem um projeto. Ele o quê? Montei um projeto aqui em São José do Rio Preto. Ele falou, apresentei pra ele o Ventriverse. Ele falou assim, irmão, eu tô comprando uma passagem, eu tô aí, em julho. Eu falei, o quê, mano? Se eu vim de São Paulo, você não me conhece, cara. Eu conheço pelo Instagram. Tô indo aí. Impacta. Impacta porque eles vieram e ficaram os 4 dias. E eu acho que eles foram Das pessoas mais impactadas. O Alan chorou. mais animadas. Mais animados. Você viu? Foi muito doido, cara. Foi muito doido. Porque você vê que é muita intensidade. Eles viveram, né? E Viveram. olha que não... Gente, eu acho tão engraçado que Viveram, ninguém porque- conhecia ninguém. Não, e você viu? Tipo, Tava todo mundo ninguém. como se tivesse 10 anos de amizade. É. Porque é muito Nossa, intenso. realmente, é muito bom. Pularam na piscina. Não, depois foi festa pra todo Em mundo. julho tem, né? Temos em julho de novo. Ah, eu ia fazer chamada. Eu vou participar, Vai né, lá, vai gente? lá. Pra vocês poderem participar. Aproveita e segue a gente no Instagram. E No curte e comenta. TikTok. Gente, outra coisa. A sexta turma pro projeto já abriu. Então, pra você que não quer esperar até julho e quiser viver um pouco disso antes, se inscreve lá. Lá no Instagram vai ter na nossa bio. Você vai lá, se inscreve. Você pode ser selecionado pra participar da nossa sexta turma, que vai ser muito legal. Aí, Emily, eu quero só em julho mesmo. Beleza, a gente espera você lá. E vai lá seguir a gente, né? No Instagram até julho também, né? É isso aí. É isso aí. E qual é a relação dos seus filhos? O quanto eles são importantes pra você continuar o projeto? Eles são tudo pra mim. Isaac e Helena é tudo pra mim. A Helena é minha primogênita, então ela vai ter tudo, ela vai herdar tudo que eu tenho. E ela vai cuidar de tudo que eu tenho. O Isaac, ele é meu segundo filho, um cara que eu sou apaixonado por ele. Ele me representa. Ele tem tudo aquilo que me falta. A Helena também tem tudo aquilo que me falta. A Helena tem o jeito amoroso, o jeito carinhoso, o jeito de... Ela tem o cuidado. Ela é muito séria, minha filha, mas ela também... Ela é muito carinhosa. Agora o Isaac, cara, o Isaac ele é muito risonho, ele é muito brincalhão, ele é muito dado pra todo mundo, então ele dá a mão, ele dá abraço, ele Ele dá é muito beijo. de boa, né? Ele é Eu tranquilo. só vejo lá a Lu colocando, o Isaac, foi colocar o Isaac de castigo, o Isaac dormiu no É, você vê? castigo. É, Isaac brincando no castigo. ele é assim, cara, ele é muito... O Isaac também eu percebo que ele é intenso. O Isaac ele é muito eu, assim, ele é muito intenso. Na intensidade ele quer brincar, cara, ele quer brincar o tempo inteiro. Ele quer dormir, ele quer dormir. Ele quer parar, ele quer parar. Ele quer assistir, ele só quer assistir. Então ele é muito intenso naquilo que ele faz. Ele tem foco também naquilo que ele faz. Agora a Helena não. A Helena, ela... De novo, ela é meiga. É da mulher, né? Ela é meiga, ela é carinhosa, ela é cuidadosa, ela
vem o tempo todo me dar beijo, me dar abraço, o tempo inteiro, ela quer cuidado. O Isaac já é solto, né? Então, os dois hoje são o meu mundo, assim, e tudo que eu faço é de fato pra eles, porque eles que vão... Tem uma frase que eu fui conversar com a minha mãe agora esses dias no domingo, né? A gente foi almoçar lá, meu irmão veio de Palestina, né? Pra gente almoçar juntos, aí nós almoçamos lá e tudo. E minha mãe falou o seguinte: o propósito que Deus tem sobre a tua vida não é sobre você, é sobre o Isaac e sobre a Helena. Ele começa em você. É louco. Porque tudo que eu estou fazendo está começando em mim, mas não vai terminar em mim. Vai terminar no Isaac, vai terminar na Helena, vai terminar no meu outro filho. Entendeu? Não comece em mim. Não termine em mim. Comece em mim, mas não termine em mim. O propósito não começa em você, Emily. Ele não termina em você. Ele começa em você e termina nas suas próximas gerações. Mesma coisa você, Camille. E como é pra você conciliar, que fala? É difícil. Conciliar o projeto Com a com minha vida família. pessoal, família, mãe. Não tem equilíbrio na minha vida. Paulo, tem equilíbrio nenhum. O que eu faço, tá? Eu faço acordos. Equilíbrio zero, acordo totalmente. Preta, eu vou ficar trabalhando durante a semana de tal hora a 10, 11 horas da noite. Paulo, mas isso é quanto tempo? Quanto tempo for exigido de mim? Não tem um prazo definido para me parar de trabalhar o tanto que eu trabalho. Não tem um prazo. O que está acordado é o seguinte: quando precisar de mim, o meu trabalho, eu tenho que estar pronto para o meu trabalho. Ok? Ok, tá combinado. Preto, e a sua família? Como é que você vai fazer? Não tem problema. De domingo a gente vai almoçar junto. De domingo a gente sai e vai pra minha mãe. De domingo a gente vai pra minha sogra já almoçar. De domingo a gente leva o Isaac no Sesc. Qual que é os dias que a gente tem pra aproveitar? Domingo. Então isso tá acordado. Porque eu tô passando por um processo de crescimento, de construção da minha vida. E da vida da minha família e do patrimônio que eu vou deixar pra eles. Então esse acordo precisa ser muito bem feito. A minha esposa não entra em acordo. Ela é muito difícil de entrar em acordo. Então eu preciso estar sempre alimentando os acordos que nós fizemos. Preta, você lembra o acordo que nós fizemos? Aí ela lembra. Ah, verdade, né? Então. Hoje ela me ligou. Você vai conseguir no coisa do Isaac? Um acordo que nós temos. Eu busco o Isaac todos os dias quando eu estou em casa. Então todos os dias, 5 horas da tarde, eu tô lá para pegar meu filho na creche. É um acordo, tá acordado. Quando eu não consigo, Preta, você vai no meu lugar. Tudo bem? Então você vai sair um pouco mais cedo do teu trabalho. 4h30, ok? Ok, tá acordado. Todos os dias eu levo o Isaac na creche. Todos os dias. Tá acordado. Então não tem equilíbrio na minha vida. O que tem é acordo. Eu faço muitos acordos com a minha esposa. Mesmo sendo um pouco difícil de lidar. E às vezes mesmo quebrando alguns acordos. Mas eu sempre faço acordo. Então não sei conciliar. Tô sendo sincero, tá? Eu não sei conciliar minha vida pessoal e minha vida profissional. Eu sou muito intenso. Sou muito intenso no trabalho. Eu sou muito intenso na minha Você vida acha pessoal. que isso não te atrapalha? Não um me pouco? atrapalha. Não, você consegue lidar muito bem. Eu consigo lidar muito bem. Eu consigo, não sei as outras pessoas que estão à minha volta. Eu, Paulo, consigo. Eu não sei como a minha esposa lida com isso. A gente tenta sempre alinhar o tempo todo, mas é difícil pra ela também, né? É. Mas eu sou assim. Fazer o quê? Fazer o quê, né? O Paulão. É o que me trouxe até aqui, né? É. Então eu continuo sendo essa pessoa. Claro que eu vou melhorando, aprimorando algumas coisas, mudando algumas coisas. Mas esse sou eu. E hoje eu vi lá que vocês foram lá não foram, né? Deram uma reportagem pra Record ontem, pra né? Record. Foi ontem? Foi. É que postaram hoje, né? Postaram? Não foi hoje? Não, foi ontem. Foi ontem? Foi. Gente, tô parada então. Foi o Luquinha deu. Foi ontem. Como é que foi? Tipo, porque no início ninguém imaginava, né? Nossa, passar na Record. Não, E hoje... nós somos... O Instituto, ele é uma... Deixa eu pensar, tá? Pra não falar besteira. Mas o Instituto, ele quebra paradigmas, ele sai de bolhas, né? Então as pessoas que não costumam sair das bolhas, elas não se sentem tão... elas não gostam. Elas não gostam de coisas que saiam do padrão que elas mesmas colocaram pra todo mundo. E eu não sou todo mundo, velho. Eu sou Paulo Ricardo. Ponto final. E aí, quando a gente vai fazer os projetos que a gente faz, quando a gente cria o que a gente cria, quando a gente faz o que a gente faz, as pessoas não gostam muito. Elas não é que elas não gostam, elas não têm isso, uma aceitação legal. E aí, a gente já deu Record pra TV Tem, já deu Record. Já deu reportagem pra Record, pra TV Tem. A gente já saiu várias vezes no Diário da Região. A gente já saiu no Jornal de Hoje. São os 2 jornais principais da cidade. Isso para as pessoas que falam assim: nossa, como pode? Você está fazendo tudo isso e está sendo. Para eles é loucura.
Mas a gente sabe o que a gente faz todos os dias, Camille. A gente sabe o tanto que a gente trabalha, a gente sabe o quanto que a gente pena, a gente sabe o tanto que a gente dá oportunidade pro jovem, a gente sabe o que a gente faz. E nada supera o trabalho duro, nada. Paulo, vai chegar? Vai. Quando? Eu não sei. Continua trabalhando, porque vai chegar. Seu momento, a sua vitória, o seu reconhecimento, ele vai chegar. O que a gente tem costume de fazer é desistir, porque a gente quer o reconhecimento amanhã. O reconhecimento não vem amanhã, da noite pro dia. Ele vem no processo de trabalho, de construção. Então, pra gente ser mais reconhecidos ainda, a gente tem que fazer o quê? Continuar trabalhando. Não imaginaria ser entrevistado pela Record, minha família nunca foi. Nenhum da minha família nunca andou de avião, eu já andei 8 vezes. Eu já fui no Ministério Público da Educação, lá de Brasília. Nunca visitei Brasília. Fui em Brasília, com tudo pago, dormi nos melhores hotéis, fui no estádio do Mané Garrincha. Eu nunca vivenciei, nunca imaginei vivenciar isso na minha vida. O que me trouxe isso? O trabalho e a fé que eu tenho em Deus. Então eu continuo trabalhando. E uma coisa que eu tenho muita dificuldade é aproveitar os meus momentos felizes. Tenho muita dificuldade. Não fui treinado para ser essa pessoa. Então eu tenho essa dificuldade. Não sei aproveitar os momentos, não sei viver com muito, que legal. Não, para mim, opa, top, maravilhoso. Vambora, amanhã tem mais. Isso me prejudica muito. Pode falar. Você acha que hoje o mais difícil é os jovens ou lidar com os pais deles? Os pais dos jovens. A culpa é dos pais, não é dos jovens. A gente só dá aquilo que a gente tem. Toda a culpa é dos pais. Se o meu filho não for um filho de caráter, um homem de caráter, de valor, a culpa não vai ser dele, a culpa vai ser minha, como um homem, de ensinar o meu filho. O que falta hoje, Emily, é referência para os jovens. O jovem não tem nenhuma referência dentro de casa. Você tem referência em casa de empreendedorismo? Alguém da tua casa empreende? Da tua mãe, do teu irmão? Não empreende. Da minha casa, não. Não empreende. Você tem alguma referência? Não empreende. Então, como é que eu vou falar pra vocês assim? O negócio pra vocês é empreender. Oxe, como é que é empreender? Meu pai não empreende, minha mãe não empreende. Onde eu tenho essa referência de empreendedor? Em lugar nenhum. Porque, na verdade, eu fui aprender o que é empreendedorismo depois que eu vim morar aqui. Então. Que eu não sabia, tanto que, às vezes, quando fala alguma coisa assim, quando eu tô aprendendo ainda algo, não... pra mim é algo É novo ainda. Porque eu só fui aprender realmente depois que eu conheci você e depois que eu entrei no projeto. Então, é que a gente fala muito de empreendedorismo, mas quando a gente fala de empreendedorismo, a gente tá falando do espírito empreendedor. É o seguinte, ó. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu fui pedir, eu já contei essa história, fui pedir um presente de aniversário pra minha mãe. Minha mãe me colocou sentado no sofá. É para você entender como os pais, eles não estão preparados emocionalmente para tratar os seus filhos como eles devem ser tratados. Filho não é amigo, filho é filho. O Isaac não é meu amigo. A Helena não é minha amiga, eles são meus filhos. E o meu dever como pai é dar a melhor orientação e educação para os meus filhos. E direcionar eles para os caminhos que eles devem andar. Sim ou não? Sim. Sim. Tá certo ou tá errado? Tá certo. Só que os pais fazem o contrário. Eles tiram a responsabilidade deles como pai e transferem pro mundo criar. Pro mundo educar. Tá errado. Emily, o que você quer ser? Alguém já chegou em você, na tua casa, e colocou você sentada no sofá e falou assim: Emily, eu tô contigo e eu quero te ouvir agora. O que você quer ser pro teu futuro? Nossa, eu quero isso, eu quero aquilo. Então nós vamos te ajudar. Já aconteceu com você? Não. Já aconteceu com você? Já? Então você é 1 em 1 milhão. Porque a grande maioria não acontece. A gente não tem contato de conversar com os nossos pais para eles entenderem o que nós queremos da nossa vida. Não, eles falam para nós o que eles querem que nós fazemos da nossa vida. Mas é minha vida. O meu papel como pai é direcionar o Isaac para o caminho que eu quero que ele ande. Certo? Tá errado ou tá certo? Tá certo. Eu sou pai dele. Mas é o caminho que ele quer andar? Muitas das vezes não, né? O que cabe a mim? Perguntar, filho, então, se esse caminho que o papai te apresentou, se não é isso que você quer, qual que é o caminho que você quer? Eu, como pai, eu preciso te apoiar nesse caminho. E eu vou te ajudar, irmão, em todos os momentos. Então, o que falta dos pais para os filhos, dos adolescentes, por isso que a nossa geração é a geração mais doente, é a geração com mais crise de ansiedade, é a geração com mais depressão, é a geração que tem mais crise de pânico. Por quê? Porque é uma geração que ela tá emocionalmente falida. Ela não tem emocional. Por quê? Porque os pais já estão desgastados, trabalha pra caramba, chega em casa, o que eles fazem? Reclama. Nossa, não aguento mais aquele emprego. Sai do emprego. Para de reclamar do emprego. Eu não aguento mais aquele trabalho, então sai do trabalho. Não aguento mais aquele patrão, então some de lá.
Porque quando você leva os teus problemas para tua casa, a tua família é afetada por isso. Então eu tenho muito cuidado nisso, eu tenho muito cuidado com isso. Quando eu vou conversar com a minha esposa sobre o projeto, é coisa top. Meus problemas pessoais, de negócio, de apresentação, nossa, meu bem, eu falo assim, nossa, meu bem, hoje eu fui lá entrevistar tal pessoa, bater um papo com tal pessoa, né? Pra ser um patrocinador do Instituto, ele me desfez de mim, então, Preto, é normal. Normal, tá tudo bem. Eu não fico assim, nossa, eu odeio aquele... Não, gente. Isso cresce, faz com que eu cresça? Não. Faz com que a Lu cresça? Não. Faz com que a gente perca tempo falando mal de uma pessoa. Ou, pior, né? A gente acaba brigando por uma coisa que não tem nada a ver com a minha família, né? Então, eu acho que os pais hoje, eles estão completamente perdidos porque eles não estão sabendo lidar com as suas próprias emoções, com os seus próprios fracassos, porque eles olham as redes sociais e falam o seguinte, nossa, eu queria dar um iPhone pra minha filha, mas não tenho condições. E a amiga da minha tia, a amiga minha, conseguiu comprar um iPhone pra filha dela. Aí entra no jogo da comparação, né? A grama do vizinho sempre vai ser melhor, mais verde, né? Mas não, cara, olha pro copo cheio da tua casa e fala assim, meu filho é uma pedra preciosa e o que eu posso fazer pra ajudar ele? Eu não tenho condições de dar um iPhone pra ele, mas senta com ele e fala, ó, não tenho condições de dar um iPhone, mas eu tenho condições de te ajudar. O que você precisa? Eu vou te ajudar. Então falta esse diálogo, falta esse bate-papo. Os pais não conversam sobre sexo com seus filhos, os pais não conversam sobre dinheiro com seus filhos, os pais não conversam sobre trabalho com seus filhos e quer que eles sejam os melhores seres humanos do mundo. Não tem como, Emily. Você concorda? Tá certo, tá? Não, tá certo. É porque, querendo ou não, eu penso que, assim, é o que eu vejo, né? Não acontece comigo, porque em questão disso, eu acho que eu sou muito privilegiada. Que minha mãe, né? A gente sempre conversou, tipo, em questão do que eu quero, tanto que. Quando eu entrei no. Gente, quando eu entrei, eu acho que ninguém. Eu acho que eu nunca falei, né? Mas eu vou falar aqui que a importância que o projeto teve na minha vida, que eu acho que o Paulo não sabe. Gente, eu não. Pra mim estar aqui falando e apresentando isso daqui, gente, demorou muito, né? Porque antes, porque, gente, eu vim de cidade pequena, né? Eu morei em outras cidades grandes, mas querendo ou não, quando eu vim, tipo assim, minha mãe veio querendo. Ai, meu Deus, tá vendo esse negócio? Jesus! Eu vim, tipo, na intenção de estudar, né? E quando eu conheci o Paulo, eu cheguei, eu não conhecia ninguém, eu não sabia nem ir pra Fubéia, a gente não sabia não sabia nem pegar ônibus. Não sabia nem pegar ônibus. E aí eu vim, conheci o Paulo lá na Fubéias, e a primeira que ele fez a gente apresentar numa sala, tinha quantos alunos, mais ou menos? Ixi, tinha bastante, né? Tinha uns 30 e pouco pra 40, né? Tinha bastante aluno. Fora os empresários que estavam lá. Ele fez a gente se apresentar. Dos alunos, tava o Renato Pupo também lá, o vereador também tava lá. Eu não sabia. Gente, a primeira vez eu sabia nem chegar lá, não conhecia ninguém. Ele me fez apresentar. E nisso que ele falou, né? Com toda a turma, eu fui a única que fui fazer a turma de início e fui chamando o pessoal. É isso mesmo. Tanto que quem permaneceu, teve mais gente, né? A Isa foi, que permaneceu. Yasmin também, algumas pessoas. Foi. E aí, tipo, eu fazia foto, né? Só que eu ainda não. Eu tava meio, tipo, eu vim desacreditada. Falei assim, eu vou e seja o que Deus quiser. Gente, quando eu conversei com o Paulo, ele não sei, velho. Tipo, ele falou do projeto. Eu falei assim, gente, eu vou tentar. Não sei nem chegar lá, mas eu vou tentar de cabeça. E aí que entra a parte da minha mãe. Eu cheguei e falei assim, mãe, eu conheci esse rapaz aqui, eu não sei nem quem é. É o professor de lá, nunca nem vi na minha vida, falou desse projeto e eu vou fazer. E conversei com meu padrasto, que tudo lá em casa, quando eu falo que eu sou privilegiada em questão disso, eu cheguei em casa e falei. Minha mãe e meu padrasto falaram assim, não, vambora, vou lá te levar, a gente aprende, eu te ensino o caminho. E foi a primeira vez que eu levei minha mãe lá. Que eu postei e desde então eu nunca mais saí. E o teu padrasto gostou bastante também, né? Gostou, e minha mãe, tanto que eu falo, mãe, tô indo pra tal negócio do projeto, ela vai, minha filha, que dê tudo certo, e eu chego, eu compro. Já sente mais segura, né? Tanto, isso, em questão de... É porque minha mãe sempre me apoiou, né? Aí depois de lá, eu ainda fui, né, lá na agência, foi depois que eu entrei na agência, que eu falei, mãe de Deus, eu tô trabalhando. Gente, eu nunca imaginei fazendo, porque pra mim não era algo, tipo, eu não conhecia de cabeça, né? Isso, marketing, eu nem conhecia marketing, gente. Inventei de ter uma loja de tênis. Durou um mês, porque eu não sabia nem vender, não sabia nem empreender. Pegava o dinheiro, já gastava
não tinha nada. Postava assim no Instagram, porque eu realmente já gostava, né? Mas assim, depois que eu conheci, cara, não sabia marketing, empreendedorismo. Eu nem conversava assim com o povo. Fui conversar depois, né? O famoso network. Network. Network, que nem isso eu sabia, essa palavra. Fui aprender tudo no projeto. E assim, desde quando, tanto que eu entrei na FUBEA, gente, a FUBEA assim é maravilhosa, de É verdade. muito bom. Mas depois que eu entrei no projeto, gente, eu fiz a FUBEAS à toa. Não à toa. Não, foi muito bom, foi necessário, senão a Foi gente não ia se necessário, conhecer. senão eu não ia conhecer várias pessoas que eu tenho hoje na minha vida. Perfeito. Mas depois que eu entrei no projeto, tipo assim, só trabalhei pelo projeto, pelas pessoas que eu conheci. E foi pelas coisas que eu gostei. Tipo, eu gostei, eu amei marketing. A primeira visão que eu tive. E desde então eu não saí disso, né? Sim. Eu venho trabalhando com marketing desde quando eu entrei. E recebi uma das maiores, tipo assim, gente, eu nunca imaginei trabalhando na Record. Tipo, às vezes pra mim pode ser algo pequeno, né? Como jovem aprendiz, mas pra mim é muito grande. Coisa. E isso tudo através do projeto, através do Paulo. E olha que eu não tô contando, tipo assim, nem a fundo, que tem, vixe, tem Mas mais eu acho coisa muito que é sobre isso, sabe? Porque é que você, Camila, é uma pessoa mais, entre aspas, né, especial, porque tua mãe tem esse vínculo com você e tal. Mas se a gente for pegar a grande maioria dos jovens, não tem esse Não contato. tem. E aí é muito mais difícil para eles ter essa referência, né, de ser humano, de profissional e tal, tal. Então, o que eu acho aqui é o seguinte, né? Talvez se eu pudesse dar um conselho para os pais, é o seguinte: pare de olhar para você, o pai. Olhe mais pro teu filho. E comece a conversar com ele e entender. Lembra que o depoimento da mãe da Vitória? Sabe a Vitória Loirinha, amiga do Ah, Carlos? não, eu lembro do da Isa. O que aconteceu? A Vitória chegava em casa e falava assim: mãe, qual que é teu sonho? Ninguém nunca chegou numa mãe e perguntou qual que era o sonho dela. Como filho e mãe, né? Eles não conversam sobre isso porque eles acham que isso é distante deles. Tem que conversar sobre isso, cara. Então pare de olhar um pouco pra si. A gente já sabe que o teu trabalho não é aquilo que você queria pra tua vida. A gente já sabe que você não conseguiu realizar teu sonho porque você talvez ficou grávida na juventude. Tá, tudo bem. Você já tá com o teu filho criado, já tá grande. Só que agora o que que você consegue fazer pra potencializar o seu filho? Pra que ele possa ser um agente de mudança na tua casa. E ele vai levar você e toda a tua família junto, né? E eu acho bonito é que o projeto traz isso pra gente, né? Que tem muitas pessoas que a gente vê o depoimento, como lá no Pizza Night, da Nossa, o da Maria Maria me mesmo. impactou muito, me deixou muito... Nossa, cheguei em O, casa, falei pra Lu, o fiquei da até Maria. uma hora da manhã pensando. E eu acho muito bonito, porque o projeto traz isso pra gente. Tanto que quando eu entrei, tipo, antes de eu entrar, eu não tinha essa visão toda. E hoje me ver fazendo. Não é mínimo, né? Igual eu Não é aprendi com o mínimo. Paulão. Gente, eu chegava falando assim, ai, mas isso daqui às vezes pode ser pequeno. E ele falava assim, não, não é pequeno. Você já se imaginou fazendo isso? Eu falava, não, Então, não é não é pequeno, pequeno. né? E Então, realmente, eu acho muito bonito. Gente, se vocês tiverem a oportunidade de fazer, façam. estamos abrindo as vagas As logo, logo. vagas aí pra sexta turma. E Que vai ser fenômeno essa. gente, cada vez tá melhorando, Tá né? melhorando. Na Essa vai ser minha. muito bom. O quanto que você acha que você amadureceu da primeira turma até agora? Ah, muito. Nossa. Não como pessoa, tá? Porque sou a mesma pessoa de antes. Mas eu amadureci mais como um profissional mesmo. De olhar pra tudo que eu faço com um olhar mais profissional. Como pessoa, eu cresci dentro da minha casa, com a minha esposa, com a minha família, tendo mais essa autorresponsabilidade com a minha família em si. Porque eu vi o quão bem que eu fazia para as outras pessoas e talvez estava deixando minha família um pouco de lado. Então hoje eu cuido muito mais da minha família. Então hoje eu tenho mais esse apreço pela minha família. Tenho mais esse olhar. Agora, como profissional, eu mudei completamente. Mudei meu jeito de falar, mudei meu jeito de ser, mudei meu jeito de agir, mudei meu jeito de comunicar com as pessoas. As pessoas estão nos vendo o tempo todo. Elas estão nos observando e nos copiando, tá? O tempo inteiro. Então, o quanto que eu, de fato, impacto as pessoas que estão me vendo, o quanto que eu impacto as pessoas que estão me observando. Melhor do que ser visto é ser bem visto. Então, aquela frase, né? Quem não é visto não é lembrado? Não. É melhor não ser visto, não ser lembrado, do que você ser mal visto pelas pessoas, porque você vai ser lembrado do resto da vida. O resto da vida, olha lá. Vixe, tá chegando o fulano de tal, hein? Meu Deus. Cara, é ruim. Ó, vamos parar de falar que o Paulinho tá chegando. Você é louco, é ruim demais isso aí. Então eu mudei completamente o meu jeito nesse sentido, profissional. Mas eu entendo que o que eu fiz até aqui me trouxe até aqui. Agora eu preciso mudar completamente. Por isso que a gente faz o que a gente faz, né? Mas basicamente é isso. Mas eu amadureci muito.
Se fosse pra você dar um conselho para os jovens, qual que você daria? Se fosse pra dar um conselho, tem uma frase que eu gosto muito, duas frases, vou citar duas frases. Primeira frase, grava essa frase no coração de vocês. No coração de vocês. Primeira frase, faça o seu melhor nas condições que você tem, até que você tenha condições melhores para fazer melhor ainda. Ninguém começa grande, quem começa grande é monstro. Até desligou teu telefone. Descarregou, velho. Ninguém começa grande. A Chanel não começou grande, a Magazine Luiza não começou grande, a Casa Bahia não começou grande, a Pernambucanos não começou grande, a Nike não começou grande, a Virgínia não começou grande, o Whindersson Nunes não começou grande, ele usava livro para segurar o celular dele. Ninguém começa grande, quem começa grande é monstro. Então começa nas condições que você tem. Paulo, mas eu não tenho condições. É nessa condição. Você tem alguma condição, porque todo mundo tem um celular na mão que consegue fazer alguma coisa. Então é nessas condições. Segunda frase é: não peça para Deus colocar o chão se você não está disposto a colocar os seus pés. Deus, eu quero o melhor trabalho, mas você está disposto a enfrentar pelo melhor trabalho? O processo? Não estou disposto, então não peça. Eu quero ganhar 10 mil reais. Você está disposto a enfrentar o processo para ganhar 10 mil reais por mês? Não está disposto, então não peça. Não peça para Deus colocar o chão se você não está disposto a colocar os seus pés. Deus, eu quero isso e eu estou disposto a enfrentar o processo para atingir isso. Irmão, ele vai contigo. Caso contrário, e ele é tão bom e misericordioso, né, que ele ainda faz porque ele é bom e misericordioso. Mas não peça para Deus colocar o chão se você não está disposto a colocar os pés. Eu tenho essas duas frases assim comigo. Então, até esses dias o Lucas falou assim: Paulo, mas você tá com medo do quê, cara? Que a gente tava postergando, né, para começar o EJN Agro, o EJN Finanças. Você tá com medo do quê? Você tá planejando demais, cara. O Lucas falando pra mim, eu falei, mano, você tá louco? Era eu que tinha que estar falando pra você. Você tá me encorajando, cara. Eu falei, é isso, cara. Por que eu tô com medo? Eu não pedi isso pra Deus, Camille? Então por que eu tô com medo? Tem que fazer, cara. Eu também tenho medo, também tenho ansiedade, também tenho dúvidas na minha cabeça o tempo inteiro. Só que eu faço. Eu pedi pra Deus isso. Lembra? Eu falei que eu quero isso. Então eu vou lá e vou fazer. Como vai acontecer? Não me interessa. O como eu já deixei de lado. É Deus que toma conta. O como vai acontecer. Agora eu só preciso fazer. Eu não queria fazer o podcast? Não tinha como fazer podcast. Não tinha dinheiro. E as salas que nós pesquisamos era quase R$ 1.500. A Giovana foi lá. Olha só, a Giovana foi lá com o pai dela. Conheci o Fábio. Através do Fábio, vim. Apresentei o projeto pra ele e falou assim: eu cedo o espaço pra você. Não peça para Deus colocar o chão se você não está disposto a colocar os seus pés. Eu falei assim, eu quero fazer o podcast. E eu não fiquei parado, nós montamos já logo, foi uma atrás, foi fazendo. Luquinha, vai chegar o momento, cara, quem vai fazer? Pronto, chegou o momento. Então, tem que estar preparado. Essas seriam as duas frases que eu deixaria para os jovens. E antes de terminar, eu queria que você apresentasse, né, pra gente essas duas novas novidades, que é o JN Agro e o JN Finanças. Pra falar um pouco pro pessoal, pra entender como que é. Perfeito. Bom, a gente tem a formação do JN normal, então é um período de formação de 3 meses. Lá você vai aprender, a gente resume, tá? Mas você vai aprender habilidades soft skills, hard skills. São as habilidades comportamentais, como propósito de vida e sonhos, autoconhecimento, relacionamento, comunicação e oratória, inteligência emocional, gestão do tempo e produtividade. Técnicas hard skills é empreendedorismo, tecnologia, inovação, inteligência artificial, mercado de trabalho, já falei empreendedorismo, né? LinkedIn, currículo, essas são as partes mais técnicas, que ela gera um pouco mais de trabalho para você desenvolver. E as partes comportamentais, como eu disse. Pensando nisso e já desenvolvendo esses projetos, essas turmas que a gente faz, a gente decidiu abrir outros braços, né? Que é o EJN Agro, que é voltado, uma formação específica voltada para o agronegócio. Então você que é jovem, que gosta do campo, gosta da agropecuária, gosta de cuidar de cavalo, boi, gosta de ficar na roça, esse projeto é para você. E temos jovens assim, que gostam muito disso, né? Sim. Não tem? Não tem. Gosta de tirar leite, gosta de cuidar das vacas, gosta de curral. Temos muitos jovens e eles precisam dessa formação, porque o mercado do agronegócio ele é muito fechado. Só entra quem é primo, do tio, do irmão, do parente, do vizinho, e ele é muito fechado. Então, para trazer e quebrar um pouco desse paradigma, né, de jovens não poderem entrar no agro, a gente criou essa formação. Além disso, nós temos o EJN Finanças, que é voltado para os jovens aprenderem educação financeira. Você recebe todo o dinheiro, você economiza quanto? E quanto que você investe mesmo? Nada. Essa é a realidade da grande maioria das pessoas. As pessoas não foram treinadas para lidar com dinheiro. E uma frase que é legal é que o pobre ele acorda desempregado todo dia. E sem nenhum tostão no bolso endividado.
O pobre acorda desempregado. Ele tá empregado, tá? Só que ao mesmo tempo ele tá desempregado. Porque ele não tem dinheiro, ele não tem condições e ele não tem nenhum dinheiro no bolso. Que não sabe lidar. Não sabe lidar com nada. E nunca é o quanto que a gente ganha. Sempre é o quanto que a gente gasta. Nunca. Nossa. Eu posso ganhar 10 mil reais, Camille. Você vai gastar todos os 10 mil reais que eu te dei. Ainda. E ainda vai Investir. ficar endividado. E no outro dia você vai acordar desempregado. Porque você tem que trabalhar em prol do dinheiro. E quando a gente corre atrás do dinheiro, ele corre da gente. Quanto mais eu tô correndo atrás de dinheiro, eu preciso trabalhar por dinheiro. Quanto mais eu corro e eu falo essas frases, eu preciso trabalhar por dinheiro. Nossa, eu não tenho dinheiro. Nossa, as coisas tá caras. Quanto mais eu faço isso, eu fico refém do dinheiro. Quanto mais você faz isso, o dinheiro corre de você. E o dinheiro não aceita desaforo. Ele quer pessoas que saibam lidar com ele. Porque dinheiro atrai dinheiro. Entendeu? Entendi. Então, para ensinar os jovens sobre isso, ele precisa passar pela formação do EJN Finanças. E já tem data pra Vamos, começar? todas as turmas iniciam ao mesmo tempo no dia 15 de março. É o mesmo link? Ou é... Não, a gente tem os links, né? Mas, pessoal, para você participar é simples, tá? Entra no site da Escola Jovem de Negócios, lá vai ter o link da formação, você entra e faz a sua inscrição. Quando a gente for fazer a entrevista, o bate-papo com você para entender se de fato você quer participar, a gente vai perguntar, olha, você quer participar do EJN, EJN Agro ou EJN Finanças? A gente vai te apresentar os cursos e você escolhe qual você quer participar. Arrasou. É isso. É isso, gente. Muito obrigada, Paulo. Eu que agradeço. A gente gostou muito desse bate-papo e a gente queria agradecer ao nosso patrocinador, a Conduta Filmes, né, que faz tudo isso acontecer. Muito obrigada, essa equipe maravilhosa. E sempre, como é claro, né? Sempre claro, no caso. A gente finaliza com uma frase de efeito. Juntos podemos criar o impossível. Segue nós aí.